Olá, Olá, né? Doutor Camille Rosinol está voltando aí, a segunda palestra. Muito obrigada, Camille. de Né, na nada. Obrigado primeira a você. imagina, na primeira palestra ele abordou temas relacionados ao quadrilátero ferrífero, né? E agora ele vai falar um pouco sobre revisão estratigráfica, né? E novos dados geocronológicos da formação Serra Sul, né? O Dr. Camille, ele é pesquisador e tem foco principalmente nas áreas de estratigrafia e geocronologia, com foco em estudos de paleoambientes, principalmente a transição arqueano para paleoproterozoico. Também tem atuação na evolução geodinâmica Permiano-Triássico e bacias sedimentares de idade paleozoica. Tem experiência também como professor na Université de Rennes e de Tours, na França. Desenvolveu seu mestrado nos anos 2010 e 2011 e o doutorado entre 2010 e 2014, na Universidade de Rennes também. E atualmente ele está desenvolvendo seu pós-doutorado. Bem-vindo, Camille, e fique à vontade. Obrigado. Então, eu agradeço pela oportunidade de apresentar esse trabalho também. E então, é um trabalho que fizemos com várias pessoas, principalmente então, não sei se dá para ver o mouse aqui, tá bom? E esse trabalho que fizemos com várias pessoas da Universidade de São Paulo, mas também da Universidade Federal de Ouro Preto, da França um pouco, da Austrália. E é um trabalho sobre um período da Terra que, basicamente, há 2,5 bilhões de anos, a quantidade de oxigênio iniciou a crescer na água do mar e também no ar, na atmosfera. E esse evento é conhecido como o Great Oxidation Event, mas tem ainda várias perguntas sobre esse evento de oxidação. Por exemplo, quando ele iniciou, se tinha flutuações de oxigênio, se cresceu, decresceu, cresceu de novo, e até qual foi a quantidade de oxigênio, qual foi o nível de oxigênio que tinha no ar. E logo depois da iniciação desse evento de oxidação, tinha várias glaciações, vários eventos glaciais, e o vínculo entre os dois, então, provavelmente tem, mas não é bem conhecido. E esse evento de oxidação também provavelmente tem, e as glaciações e o climato em geral, tem um vínculo com a paleogeografia, a repartição dos continentes na superfície da Terra. E aqui tem dois modelos paleogeográficos que foram publicados há pouco tempo, e só um exemplo, porque tem vários outros modelos paleogeográficos para esse tempo, pelo fim do Arqueano e pelo início do Paleoproterozoico. Então, bem nessa transição entre o Arqueano e o Paleoproterozoico, durante essas mudanças ambientais importantes. E a coisa que eu queria mostrar aqui é que sabemos onde tem vários cratões, vários continentes, como o cratão Cabval, o cratão Pilbara, o cratão São Francisco. Sabemos mais ou menos onde estava o cratão São Francisco nesse tempo. Mas tem vários outros cratões que não sabemos onde eles estavam nesse tempo. E isso é o caso do cratão amazônico. Você pode ver que aqui o cratão amazônico não é nessa lista. Então, o cratão amazônico, que é um dos cratões os mais grandes do mundo, ainda não sabemos onde ele estava no fim do Arqueano e no início do Paleoproterozoico, bem durante essa transição, essas transições ambientais e esse evento de oxidação e as glaciações associadas. Então, para estudar essas transições
ambientais e esses que aconteceram durante no fim do Arqueano, no início do Paleoproterozoico, podemos estudar os sedimentos que tem na bacia de Carajás, que é acima de baseamento arqueano no leste do cratão amazônico, aqui. Então, nessa bacia de Carajás, tem várias unidades sedimentares. A mais antiga, que vamos considerar hoje, é a formação Paraopebas, que é uma formação de rochas volcânicas, e acima dessa formação de rochas volcânicas tem a formação Carajás, que acho que a maioria das pessoas aqui conhecem, porque é a formação que contém o ferro, as grandes reservas do ferro são nessa formação Carajás, e acima dessa formação Carajás tem duas unidades sedimentares, o grupo Igarapé-Bahia e a formação Serra Sul, que são um pouco mais jovens, e então que provavelmente são que são bem durante essa transição do fim do Arqueano e do início do Paleoproterozoico. O problema é que não sabemos bem a idade dessas formações aqui, especialmente da formação Serra Sul e Igarapé-Bahia. Então, aqui temos diferentes formações da bacia de Carajás. Aqui, nessa figura, tem o tempo, aqui é o Arqueano, aqui é o Paleoproterozoico, e essas caixinhas cinzas são as unidades sedimentares. E como tem a maioria das formações sedimentares que são bem no fim do Arqueano, fazemos uma lupa nesse quadrângulo aqui, e nessa lupa aqui tem as diferentes idades que temos para essas formações. Então, a formação Paraopebas aqui, temos uma boa ideia da idade dessa formação, porque são rochas volcânicas mais ou menos fácil para datar. Então, essa formação Paraopebas, ela tem 2,76 bilhões de anos. E a formação Carajás, que está bem acima dessas rochas volcânicas, é um pouco mais jovem, e provavelmente o grupo Igarapé-Bahia é um pouco mais jovem, e a Serra Sul deve ser mais jovem, mas não temos uma ideia de quanto mais jovem ela poderia ser. E aqui, essa flecha que tem aqui, é a janela temporal durante a qual a formação Serra Sul poderia ser depositada. Então, é quase 1 bilhão de anos. É bastante, então vamos tentar estudar pela formação Carajás, pela formação Serra Sul, desculpa, qual estarão os ambientes de deposição dessa formação e também qual era a idade dessa formação. E com as respostas nessas perguntas, podemos tentar discutir também qual é o qual é o ambiente tectônico no leste do cratão amazônico nesse tempo, e se tinha uma relação com os outros cratões dessa idade. Então, a formação Serra Sul, ela foi mapeada há pouco tempo, na verdade, e ela está conhecida em 3 lugares da bacia de Carajás. Então, a bacia de Carajás é principalmente aqui, essas rochas aqui representadas em violeta e verde. E aqui tem a cidade de Paraopebas, de Curionópolis aqui. Belém é mais para cá. Então, Paraopebas é aqui. E essa formação de Serra Sul, ela é conhecida num lugar aqui que é perto da mina de Igarapé-Bahia. Tem também uma banda bem fininha da formação Serra Sul que está completamente associada numa falha. Isso sugere já que a deposição da formação Serra Sul é controlada para essa falha, então que tem um controle tectônico. E aqui tem uma
uma língua de afloramentos ou dessa formação Serra Sul, que é principalmente conhecida por furos. E aqui são os 4 furos que estudamos para estudar os ambientes de deposição. Então, para reconstituir, para saber os ambientes de deposição da formação Serra Sul, estudamos esses furos e fazemos análises das facias sedimentares nesses 4 furos. E para saber a idade dessa formação Serra Sul, fizemos datações de zircões detríticos com a metodologia uranium-chumbo por LA-ICP-MS e, com isso, fizemos as datações dessa formação. Então, os resultados das análises de facias sedimentares são aqui. Aqui vocês têm os 4 furos que estudamos. Aqui é a profundidade dos furos, na escala vertical, e na escala horizontal tem a granulometria. E identificamos nesses diferentes furos 8 facias sedimentares que estão aqui, que estão representados aqui como essas cores e que eu vou apresentar agora. Então, dos facias os mais importantes é facias de conglomerados que tem aqui. Esses conglomerados, vocês podem ver que tem vários tipos de seixas. Então, é conglomerado polimíctico. Geralmente, as seixas não têm uma organização bem definida, mas às vezes tem, por exemplo, nessa amostra. E a matrícia desses conglomerados é sempre de areia fininha a areia grossa. E geralmente também esses conglomerados têm seixas de tamanho importante para baixo. Por exemplo, aqui é para baixo, o topo está para cá. E quando vamos pelo topo de uma sequência sedimentar, tem decrescimento da granulometria até silt aqui, e de novo uma nova sequência, como uma granulometria mais importante. E esses diferentes elementos e características indicam que o modo de deposição desses conglomerados é de tipo mass flow ou density flow, que são, para simplificar um pouco, tipos de turbidites um pouco especiais, com muito menos água no sedimento durante a deposição. Outro tipo de conglomerados que tem nesses furos, então que é menos comum, mas que tem, é tipo de conglomerado com seixas planas. E então chamamos esse tipo de conglomerados de flat pebble conglomerate, ou conglomerados de seixas planas, basicamente. E essas seixas são do mesmo tipo, do mesmo material do que a matrícia do conglomerado. E até, às vezes, tem seixas que tem ainda dentro das seixas que tem ainda umas laminações. E essas seixas são geralmente de siltos finos, de areia fina, e às vezes são redondinhos, às vezes também eles têm ângulos, então isso significa que os clastos não foram muito retrabalhados, só um pouco, e às vezes os clastos também têm uma forma folded, são um pouco deformados durante a deposição. E esses conglomerados são bem típicos de sedimentos não sólidos ainda e que foram retrabalhados por evento mais energético. Por exemplo, são sedimentos de água rasa retrabalhados quando tinha uma tempestade e repositados um pouco mais para baixo. Além desses conglomerados, tem areia. Tem diferentes faces de areia grossa ou areia um pouco mais fina, com seixas dentro, e isso são faces bem típicos de turbidites.
tem esses tipos de sedimentos em vários lugares no mundo e são bem típicos de turbidites clássicas. Tem também areia um pouco mais fina, até silts, bem finos, como lentilhas de areia, como também sedimentos que têm essa forma aqui de onda e que isso significa que esses sedimentos foram depositados como corrente oscilatório que é feito pelas ondas. Então, de água relativamente rasa, não tão profunda. E tem dois facies bem típicos também que podemos ver aqui. Aqui são laminações bem fininhas, 1 milímetro no máximo, e tem vários grupos de laminações bem fininhas que se repetem no tempo. Cada centímetro tem laminações bem fininhas. E isso é bem típico de sedimentos, de uma estrutura sedimentar feita pelas bactérias. Microbially Induced Sedimentary Structure, e também facies um pouco mais estranho aqui. Na verdade, não sabemos muito bem o que é, mas provavelmente tem uma origem biológica por parte. E uma última coisa que é muito importante nesses furos são as deformações que aconteciam durante a deposição ou bem logo depois da deposição dos sedimentos. Aqui, por exemplo, tem dobro bem definido e tem bastante desses dobros sem sedimentares. Tem figuras de água que se solta, water escape, loadcast, figuras de carga. Tem falhas sem sedimentares e também tem coisas que são mais difíceis para ver em furo, mas que podemos identificar, que aqui são injectites ou são dikes sedimentares. E quando temos uma surpressão dentro de um sedimento que ainda não é bem sólido, pode ter esses dikes que não são nada de vulcânicos, são dikes sedimentares, como uma mistura de água e areia, que geralmente é intrusiva dentro dos sedimentos. E isso pode ser a uma escala bem pequena, como aqui, mas pode ser uma escala muito mais grande. Pode ter dikes sedimentares de 10 metros de espessura. Isso existe sem problema, especialmente nesses tipos de ambientes. Então, e aqui também tem uma coisa que está completamente dobrada. Talvez esse dobro vem também de uma injectite um pouco mais grande. E isso indica que tem instabilidade do ambiente. Isso é importante também porque essas deformações podem fazer figuras sedimentares que são um pouco mais difíceis para interpretar e para reconhecer, especialmente em furo. Aqui é essa imagem que tem aqui é o furo. Então, o furo é aqui, faz 5 centímetros de espessura, é bem fininho. Então, pode ser difícil de reconhecer todos os dobros, mas aqui tem bastante dobras, não sei, nesse furo. E uma coisa que é importante é porque se tem dobros que colocamos juntos, seixas e conglomerados juntos com areia, pode fazer uma mistura de sedimentos com uma granuliometria importante e com uma granuliometria muito mais fina, como aqui. E se batemos uma foto aqui, da cima, e que reversamos a foto, então batemos a foto daqui para cá, aqui você pode ver uma seixa, e essa seixa que tem aqui. E essa seixa que tem aqui, parece que ela está deformando os sedimentos que tem aqui. Então, com essa foto, poderíamos acreditar que é um dropstone, mas não pode ser, porque aqui um dropstone vai fazer uma deformação embaixo
aqui a deformação vamos dizer, na parede, ou aqui. Então, isso não é uma opção, isso é simplesmente o resultado da deformação que tinha nesses sedimentos quando eles foram depositados. Então, agora podemos fazer uma interpretação desses ambientes de deposição, como as associações de fácias sedimentares. E todos esses processos hidrológicos indicam que a formação Serra Sul corresponde a uma paisagem submarina com vários ambientes de deposição que vão da água rasa até a água bem profunda. A água rasa é quando tem os sedimentos feitos pelas bactérias. Isso indica que a profundidade está mais baixa do que está mais rasa do que na zona fótica. E tem também lugares um pouco mais energéticos, como clastos retrabalhados pelas tempestades. E tem também ambientes mais profundos, como os conglomerados polimícticos que foram mexidos nas plantas aqui, e como as injectites e todas as deformações que tem nos ambientes de deposição um pouco mais profundo. Quando eu falo mais profundo, provavelmente são alguns centos de metros de profundidade. Agora, qual é a idade dessa formação? Para saber isso, então, coletamos várias amostras nos furos e coletamos amostras de vários tipos de fácias sedimentares, nos conglomerados polimícticos, também nos conglomerados tipo flat pebble conglomerates, também na areia, para tentar ter a maior diversidade de zircões que seja possível. E aqui tem uns dos zircões que datamos e já dá para ver que tinha uma diversidade importante. E os resultados são apresentados aqui nessa figura. Então, isso é um diagrama Weaver. E aqui são todas essas curvas brancas. Aqui são curvas são as concórdias. E todos têm uma concórdia para cada amostra que estudamos. E nessa figura tem só os resultados concordantes, os zircões que dão uma idade concordante que mostramos. Esses dados concordantes correspondem a essas elipses de azul claro. As elipses de azul mais escuro são as elipses que correspondem nas análises que usamos para calcular a idade máxima de deposição. E essa idade máxima de deposição, calculamos ele como idade concórdia, o mais jovem, que está representado aqui, ao Concordia Age, pelas elipses rosas. E então, aqui temos todas as idades máxima de deposição. A mais jovem é aquela de 2,678 bilhões de anos. E se agora fizemos a hipótese que os zircões, os mais jovens dessas diferentes amostras, vêm do mesmo lugar, da mesma rocha magmática, então podemos calcular com esses 10 zircões, os mais jovens, podemos calcular uma idade máxima de deposição da formação. E essa idade máxima de deposição da formação Serra Sul é de 2,7 quase bilhões de anos. Também todos os zircões detríticos correspondem às diferentes populações de zircões. E essas populações de zircões correspondem das diferentes rochas magmáticas do baseamento da bacia de Carajás. Então, aqui tem várias populações, inclusive
populações pequenas, e todas essas populações finalmente correspondem bem nas rochas, na idade das rochas magmáticas e metamórficas que tem na bacia de Carajás. Então, isso significa que as proveniências dos zircões não é exótica, eles vêm de mais ou menos perto da bacia de Carajás. Então, com esses dados, podemos discutir um pouco mais a idade da formação Serra Sul. A idade máxima de deposição da formação Serra Sul, então, acabamos de ver que é de quase 2,7 bilhões de anos. E os fósseis sedimentares da formação Serra Sul são bem parecidos nos fósseis sedimentares de uma outra unidade sedimentar que é o grupo Igarapé-Bahia. E esse grupo Igarapé-Bahia é cortado por veias hidrotermais, e essas veias hidrotermais contêm monazite, que foi datada, e essas monazites têm uma idade de 2,6 bilhões de anos. Então, isso significa que a formação Serra Sul foi depositada basicamente entre 2,7 e 2,6 bilhões de anos, mais ou menos pelo fim do Neoarquiano. E essa idade máxima de deposição é também um pouco mais jovem do que as outras cidades que conhecemos na bacia de Carajás. Então, isso significa que tem uma pequena discordância acima da formação Carajás. Então, aqui são os principais resultados sobre a idade dessa formação. Sobre o ambiente tectônico da bacia de Carajás durante o fim do Neoarquiano, os diferentes facies sedimentares que temos, inclusive todas as deformações sedimentares que indicam que tinham uma instabilidade importante dos ambientes, e as fontes que são locais, que vêm todas as fontes dos zircões que vêm do baseamento de Carajás, indicam que provavelmente essa formação, a formação Serra Sul, foi depositada num rift. E isso também é coerente com outras interpretações que foram feitas usando a química dos basaltos de Paraopebas, que sugerem que esses basaltos foram depositados num rift também. Então, tudo isso é consistente e é coerente e sugere que essas diferentes formações, a Paraopebas, na verdade, como a Serra Sul, foi depositada dentro de um rift que tinha no cratão amazônico. E nesse mesmo tempo, e isso é uma observação importante, que nesse mesmo tempo tinha também um rift no cratão de Pilbara. E tinha também um rift no cratão do Cabval. E tinha também um rift um pouco mais jovem no cratão de São Francisco, e no cratão superior, e no cratão de Kola, de Caralhau-Kola. Então, em todos esses cratões, tinha eventos de extensão litosférica e crustal, mais ou menos no mesmo tempo. E esse argumento foi utilizado para sugerir que esses cratões são parte de um supercontinente que tem pessoas que fizeram a proposição de chamar ele de Super-Valbara. E o fato que também no cratão amazônico provavelmente tinha um rift nesse momento sugere que talvez o cratão amazônico estava parte desse supercontinente que podemos chamar de Super-Valbara ou qualquer outro nome, tanto faz para mim. Então, talvez o cratão amazônico estava parte desse supercontinente que tinha aqui. Então, são as principais conclusões desse trabalho. A primeira é que o ambiente de deposição da formação Serra Sul
correspondem a vários ambientes subaquáticos que vão da água rasa até a água profunda e que a idade máxima de reposição dessa formação é de quase 2,7 bilhões de anos. E provavelmente essa formação foi depositada dentro de um rift e talvez esse ambiente de deposição, esse rift, indica que o cratão amazônico estava parte de um outro supercratão que se chamava Supervalbara. Mas, bom, essa hipótese precisa de ser avaliada por outros meios, como, por exemplo, o paleomagnetismo. E obrigado pela atenção e se vocês têm perguntas, vocês podem. Obrigado, Camille. Excelente trabalho, fantástico, né? Com grandes contribuições aí, com entendimento, né? Arqueano aí. A gente tem tantas dúvidas. Obrigado. Pessoal, já tem mãos levantadas. O próprio Fernando. Quem vai falar? Você mesmo. Beleza. Camille, parabéns aí pelo seu trabalho. Já tinha lido antes, gostei muito. Era uma coisa que eu estava pretendendo fazer também, coletar zircão dessas formações aí para acabar com essa polêmica da glaciação. Isso a gente nunca, internamente na Vale, nunca aceitou essa glaciação aí, porque não via evidência nenhuma dela, exatamente porque a gente via muito retrabalhamento intraformacional em deslumping e desses derrames, né, conglomerados subaquosos, né, tipo Sim. de uma plataforma. Sim, é muito sim. comum isso. E a gente, por exemplo, eu não vejo nenhum sentido esse nome Formação Serra Sul. Que quando a gente compara esses conglomerados e a sedimentação do Tarzan, né, que é o AU21 Sim. chama-se Tarzan, e com os sedimentos que ocorrem no Igarapé-Bahia, são exatamente a mesma coisa. Sim, eu A única concordo, sim. diferença é o quê? É que aí, no caso do Tarzan, você está mais proximal à fonte, e no Igarapé-Bahia você está mais distal. Então, está Eu cheio de completamente concordo, turbiditos, sim. e além disso tudo, tem uma mineralização de cobre, sim, genética, que existe tanto lá no Igarapé-Bahia quanto nesses conglomerados e nesses sedimentos do Tarzan. Então, primeira coisa, não tem sentido o nome Formação Serra Sul. Isso foi a invenção de quem inventou a glaciação e aí botou a formação para dizer que essa formação é glaciogênica. Então, eu lembro que do início da consultoria que a gente fez, que deu origem, foram 4 idas ao campo, a Sim. sua interpretação de lex submarinos, né, para explicar esse conglomerado, era exatamente a que a gente tinha. Então, coincidia muito bem com a descrição dos furos, o que a gente fazia. O que veio de novo aí foi essa glaciação e que a gente não via nenhum sentido tê-la, porque, como você mesmo falou, tem muita marca de carga ali, que é simplesmente deposição de conglomerados distais em cima de um ambiente mais proximal, dando aquela deformação do S0, não tem deformação nenhuma, e não um seixo pingado de uma glaciogênese, de uma frente glacial. Além disso, quando se fez esse estudo aí nos zircões detríticos, a mesma coisa o mesmo resultado dos zircões detríticos que se achou no Serra Sul é a mesma coisa que a gente acha no Igarapé-Bahia. A mesma idade, a idade máxima, a idade mais jovem do zircão é exatamente essa aí, jogando esse topo do Grão-Pará, né? Então, isso que se chamou de formação ferrífera, que a gente chama de Igarapé-Bahia, é o topo do Grão-Pará. Não é só uma sedimentação, também tem vulcânicas associadas a esse topo do Grão-Pará, que é diferente da formação Carajás, com seus sedimentos exalativos. Então, se você pegar uma evolução, você sai de uma área de deposição de sedimentos exalativos mais calma, né? E ela fica um pouco mais dinâmica na parte de topo dela, né? Porque você tem tipo uma plataforma que foi invadida lateralmente por esses sedimentos de maior energia, né? De mais energia, mas você não teve
você teve muito leque submarino. É diferente da formação de águas claras, que você tem rio, praticamente. Sim, sim. Você tem uma invasão marinha lá no membro azul. Então, se pegar o topo, a base do Águas Claras, em cima do Igarapé Bahia, a gente tem essas exposições muito boas lá no depósito do Alemão, você vê uma erosão, né, desse topo aí, dos turbiditos de topo, com mistura de sedimentos epiclásticos e grauvacas, né, para um rio que invadiu. Aí sim se tem um hiato de tempo maior, talvez aí de 2,6 para 2,3, né, no mínimo lá a deposição do Águas Claras. E dentro do Águas Claras também você não vê evidência nenhuma glaciogênica lá dentro. Então, não vejo nenhuma glaciação desde a formação do Grão-Pará até a formação de Águas Claras em cima. E mesmo o Gorotiri, que vem depois, você não vê evidências glaciogênicas aí. Então, não congelou essa parte aí do Arqueano e do início do Proterozoico. E tem outro detalhe também que eu acho bem interessante, é que os sedimentos do Águas Claras, você não tem oxidação, né? Eles não são red beds, né? São sedimentos mais brancos. É verdade, sim. E aí fica meio contraditório o negócio do MIF, porque você tem as formações ferríferas muito mais ricas em magnetita do que em hematita, mas tem algumas também ricas em hematita primária. E aí, se você botar por oxidação, o MIF aí ficaria mais alto, né? Você considera as hematitas, ele ficaria mais baixo. Então, tem toda essa discussão aí, que eu acho que é bem pertinente, não está resolvida ainda. Mas, assim, é só para dar meu depoimento aí, que eu concordo muito com o que você colocou, tanto na ambiência sedimentar, quanto na descrição do testemunho. Eu olhei esses testemunhos todos que você olhou aí também, aí a gente vem debatendo isso aí internamente e concordo muito aí com o que você colocou e mais uma vez aí parabéns, tá? Muito obrigado. E, bom, provavelmente você, na verdade, conhece muito mais do que eu todos esses foros, porque basicamente eu estudei só uns desses foros aqui, mas, bom, eu não quero brigar com ninguém nessa coisa, acho que temos só interpretações diferentes e acho que, bom, de qualquer jeito, é difícil, por exemplo, ver essas deformações nos foros. Bom, geralmente os geólogos sabem que temos que cuidar disso, especialmente nos foros, porque é difícil para ver numa coisa pequena como isso, de 5 centímetros, de ver muitas figuras sedimentares e muitos detalhes. Mas, bom, o que nesses 4 foros que estudamos, não vimos nenhuma coisa que não pode pode ser depositada para um gelo. Então, a hipótese mais fácil para mim, sim, é é um ambiente, vamos dizer, um pouco mais clássico, mas não um ambiente glacial ou periglacial. E acho também que uma outra coisa que podemos dizer sobre as cidades é que datemos bastante zircões. Você também datou zircões nessa formação, nesse grupo, nessa formação, o grupo Igarapé e Bahia, a formação Serra Sul, se me concordo, é basicamente a mesma coisa. E sabemos que tem rochas magmáticas, tem poucas, mas tem rochas magmáticas um pouco mais jovens no baseamento de Carajás de 2,5 bilhões de anos até 2,45 bilhões de anos. E com todos esses zircões que datamos, nunca então, achamos todas as rochas do baseamento, menos essas rochas de 2,5 bilhões de anos. Então, isso já seria um pouco estranho. E isso significa que provavelmente é mais velho, na verdade, do que isso, do que 2,5 bilhões de anos. E acho que outro teste que poderíamos fazer, como você falou das piretas, é simplesmente ver se dentro dessa formação, o grupo Igarapé Bahia Serra Sul, se tem MIF ou não.
se tem MIF, seria mais velho do que 2,5 e provavelmente não é não contém nada de glacial. Se não tem, talvez podemos discutir, mas então isso seria mais um teste para fazer, para saber isso. Positivo. Gustavo? Acho que ele entrou em espera. Sobre essas hipóteses, Camille, que você falou que pode avançar, você acha que os isótopos estáveis podem trazer alguma informação adicional também, ver uma assinatura típica glacial ou não? Comparado com os outros dados que a gente tem das glaciações aí, arqueanas, paraproterozoicas? Então, na verdade, uma assinatura glacial às vezes é difícil para saber, mas de qualquer jeito, os isótopos estáveis podem trazer informações, outras informações sobre os processos químicos que tínhamos e sobre os ambientes de deposição. E, bom, na verdade, eu falo isso porque eu sei que tem pessoas do grupo de São Paulo que estão trabalhando por parte nisso também. Mas sim, com certeza, os isótopos estáveis do enxofre, do carbono, do oxígeno e provavelmente muitos outros podem trazer muito mais informações. Eu conheço muito menos essas coisas de geoquímica, então não vou falar muito mais coisas, mas eu sei que sim, podem dar muito mais. Janaína, aqui é o Felipe, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Felipe da CPRM. Boa tarde, Camille. Boa tarde. Muito obrigado pela apresentação, belíssima apresentação, com muitos dados novos, relevantes, importantes para a gente digerir. Eu gostaria de fazer duas perguntas, na verdade. Você viu, pelo que eu entendi, 4 furos, né? Mas você mencionou que existem outras exposições da unidade. Eu não sei se você chegou a visitá-las rapidamente ou não. Bem pouco, na verdade. Então, eu vi um furo que vem da Igarapé Bahia. Eu vi um furo que vem desse lugar aqui, que é o GT52, eu acho, e só isso. Eu estou mais, na verdade, estava mais interessado naquele outro trecho que fica próximo da Serra Sul mesmo, né? Aqui? Que você falou que está encaixado numa falha, né? Sim. Como que essas rochas respondem à deformação no estado sólido, seria a minha pergunta, né? E se você chegou a ver alguma evidência de deformação rúptil ou rúptil-dúctil, enfim, algum tipo de deformação afetando essas camadas que têm essas estruturas sedimentares tão perfeitas e bem preservadas. Sim, bom, então... Essa seria a primeira pergunta, depois eu faço a outra. Posso responder já para essa pergunta? É que vimos uns furos nesse lugar também, e vimos também, então, mas lá é um pouco diferente. Na verdade, é bem diferente. Não sei exatamente se os furos são bem dentro do que foi mapeado como a formação Serra Sul, mas vimos conglomerados dentro das formações ferríferas, da formação Carajás. E esses conglomerados são aqueles que aqui são umas fotos que batemos desses conglomerados, mas são conglomerados bem diferentes. E uma coisa que é bem bonita para ver, na verdade, é que tem bastante clusters que são geralmente bem fininhos e às vezes que tem uma deformação dúctil desses clusters. E essa deformação foi feita durante a deposição. Então, isso significa que os clusters não estavam ainda não estavam sólidos e foram deformados durante a deposição mesmo. E isso parece muito mais conglomerado feito de coisas tipo flat pebble conglomerates, basicamente são mud chert crust, que não foram sólidos que foram retrabalhados um pouco, mas que eles são dentro da formação Carajás. E então eles são mais velhos. Eles têm mais do que 2,7 bilhões de anos.
Perfeito, muito obrigado. A minha segunda pergunta é: como você acha que essas rochas ficariam submetidas a um metamorfismo de faces anfibolito? Estou muito ruim em rochas metamórficas. Eu não sei, Desculpa a pergunta capciosa, mas enfim, elas têm uma composição, diria, mais para assim quartzosa ou mais para pelítica, né? Como assim, qual é a composição assim dessas rochas do ponto de vista da bulk composition, né? Você fala para esses conglomerados que tem, então esses conglomerados são da Serra Sul, mas são um pouco diferentes, são na verdade bem diferentes desses conglomerados aqui que são desses furos aqui. Então os conglomerados vêm desse lugar, mas os conglomerados polimícticos vêm daqui. Os conglomerados polimícticos são ricos em principalmente sílica. Na verdade, acho que não fizemos análises químicas, mas os outros são muito ricos em ferro. Então, basicamente, eles têm uma composição, esses conglomerados aqui, tem quase uma composição de bife. Okay, do ponto de vista químico. São bife, basicamente. Você não tem argila nesses conglomerados, né? Na matriz, em lugar nenhum. Acho que não. São principalmente cherts e aqui é um pouco que chamamos de GIF, de Granular Ion Formation. Mas são basicamente, do ponto de vista químico, são bem parecidos aos BIF. Maravilha, Camille, muito obrigado. Só um detalhe é que muitos desses fragmentos de schirt têm bandas de sulfetos, ok? Indicando que um schirt branco com sulfetação de pirita e cocopirita. Muito parecido com o mesmo fragmento que a gente vê lá no depósito do Pojuca. Do Pojuca, né? Exatamente. Tem essa mesma rocha que você está retrabalhando a plataforma submarina do Grão-Pará. É por isso que eles não têm terrígeno que veio de fora, é um retrabalhamento do próprio sedimento Grão-Pará. Isso que é a característica maior dos conglomerados do Tarzan. Enquanto que os conglomerados do Gorotiri, que estão mais acima, eles retrabalham rochas totalmente diferentes e tem uma carga muito grande já nos terrenos Bacajá, porque você tem muito zircão de 2,55. Mesma coisa do Águas Claras. Então, a gente teve uma ideia que colocaram uma única bacia, chamando Bacia Carajás. Isso é absurdo, não existe isso. Existe a Bacia do Grão-Pará, depois tem a bacia que forma o Águas Claras, é totalmente distinta da evolução da bacia vulcano-sedimentar da base. Ela tem fontes diferentes, ela tem como é que se diz, o preenchimento dela vem de direções diferentes, com uma contribuição muito mais já do Bacajá, já da questão dos terrenos mais jovens que estão a norte de Carajás. Então, quando você formou os sedimentos do Grão-Pará, não existia a colagem do Transamazônico com Carajás. Sim. Isso é um dado fantástico que traz esse trabalho do Camilo, e a gente já viu esse trabalho. Mesma coisa nos sedimentos arenosos lá na borda do Salobo, a mesma coisa de uma série de sedimentos que existe no Aquiri, certo? E todo o zircão detrítico do Igarapé Bahia tem a mesma característica desses zircões aí da tal formação Serra Sul. Então, você tem um marcador de ambiente, um ambiente mais velho, vulcano sedimentar, tipo Grão-Pará, e outros ambientes mais jovens superpondo, inclusive com conexões aí, se você colocar em tectônica de placa, de junção de terrenos diferentes. Isso que eu acho até discordância angular, né, Fernando, entre as duas bacias, né? Exatamente. O Águas Claras tem uma discordância angular, Águas Claras é mais ou menos 15 graus,
enquanto que a deformação que afetou o alemão lá é mais ou menos 75. Então, você vê essa discordância nos furos. Então, é uma das coisas mais belas que eu já vi na geologia, que às vezes a gente vê só em livro, eu vi lá quando estava sondando o alemão. Você sai de um arenito aí com 15 graus de S0, né? E aí pega uma rocha deformada embaixo com 70 graus de inclinação, e que essa deformação não passa para dentro das águas claras. E as mineralizações ficam lá embaixo e também não cortam águas claras. As datações das mineralizações indicam aí coisas de 255 que não cortam águas claras. Então, águas claras é mais jovem que 255 e o Serra Sul fica mais velho que o 255, o Garapé-Bahia, porque eles estão cortados por esse evento de mineralização muito bem datado na parte norte de Carajás. Então, assim, para mim, essa sequência está muito bem explicada com o dado que já existe, falta fazer alguns complementos, mas ela é bem sólida. Quando você reúne toda a base de dados de idade, evolução, né, de bacias e tal, dá isso. Então, não tem o menor sentido esse termo, Bacia Carajás. Isso não existe. Existe Bacia Grão-Pará, Bacia Águas Claras e Bacia Gorotiri. Então, não tem uma bacia que evolui lá do 274 até 1,8. Isso não existe em lugar nenhum no mundo e nem existe em Carajás. Sim. E aí eu repasso a resposta para ele. Ele perguntou sobre até o Fernandão comentou aí da inexistência, né, de headbeds. E ele pergunta se os sedimentos avermelhados, se você acha que eles são associados a headbeds ou não. Não, porque então acho que ele fala desses, por exemplo, esse conglomerado provavelmente, que é como uma matriz que está bem vermelha, mas na verdade são essa amostra vem não completamente do topo de um furo, mas perto do topo. Então eu tenho medo que essa cor vem de uma alteração superficial, porque como é areia, como a matriz de areia, tem circulação de fluido, inclusive de água meteorita, que pode acontecer de um jeito muito fácil. Então, eu ficaria com prudência sobre a interpretação das cores aqui. Acho talvez que os indicadores geoquímicos poderiam trazer mais informações, mas isso eu conheço menos, na verdade. Uhum. E a segunda pergunta dele, na verdade, ele só comentou aqui, sua opinião sobre os conglomerados no Aquiri. Então, não conheço, infelizmente. Acho que eu nunca vi esses conglomerados e eu gostaria de ver mais. Aí, Fernandão, vamos agilizar aí, ó. Pois é, sem nenhum problema, o Camilo pode visitar esses furos e a gente olhar. Os conglomerados do Aquiri eu conheço, e eles são exatamente a mesma coisa do Tazan, tem mineralização assim, genética de cobre, e eles são o topo do Grão-Pará, estão no fundo oceânico, então eles são totalmente correlacionáveis, não tem formação Serra Sul, é o Grupo Igarapé-Bahia. No nosso mapa geológico, a gente leva o Grupo Igarapé-Bahia até o Aquiri. Eles são conglomerados muito parecidos com esses aí que foram descritos no Tazan e a parte mais fina descrita lá no Igarapé-Bahia. E lá também tem essa mesma sequência, né? Você tem o Gorotiri lá em falhas e você tem poucas águas claras no Aquiri. Aquele bloco Aquiri, ali no rio Itacaiunas, aquele bloco subiu, foi erodido águas claras, e você tem a exposição do fundo oceânico do Grão-Pará na superfície. Então, você tem muito basalto, com as mesmas amígdalas que você tem nos basaltos aí da formação Carajás, e você tem muita rocha subvulcânica, né? O pessoal às vezes chama de gabbro, que é exatamente esse fundo oceânico. E aí você não tem formação ferrífera do tipo que tem em Carajás, né? Então, eu acho que do outro lado lá a erosão foi mais intensa e tirou a capa aí do Grão-Pará, deixou ele mais exposto, do lado do Aquiri. E um trabalho aí que acabou de ser publicado agora, do Cabral, 2021,
que ele analisou 900 zircões detríticos nos furos do Angélica e do Açaí. Acabei de ler esse trabalho, né, em 2021, e os zircões têm a mesma característica dos zircões que você achou aí no Serra Sul, Camille. Inclusive, ele fez Ráfimo, Hortêncio Ráfimo, conta uma história lá da... Então, são a mesma coisa. O zircão mais jovem dele lá é 2,7 alguma coisa, e 2,6. São 7 zircões só que ele encontrou com a cidade, o restante inteiro é do embasamento. Então, isso é tudo Angélica e o Açaí já estão do outro lado da falha do Tacaiunas e tem a mesma característica que você achou no seu zircão. É um trabalho que saiu agora, 2021, era bom você dar uma olhada, você vai ver a correlação perfeita em termos de zircão, e a mesma coisa que a gente vê no Igarapé-Bahia. Então, eu acho que isso aí já é um domínio que a gente já pode dizer, ó, isso aqui não evoluiu direto, né? Teve uma diferença aqui, e a gente tem uma evolução muito mais ligada, talvez, a um subcontinente ou coisa parecida, com esses outros cratos aí dessa idade 2,7, mais ou menos. E no mundo está cheio, e inclusive eles são muito ricos em metais, né? Essa é uma fase da Terra que teve muita mineralização associada. Sim. E acho que é uma outra característica desse supercontinente aí com muita carga metálica, né? E tem uma característica fantástica disso, é toda essa exalação de fundo oceânico, ela é muito rica em metal, tanto em ferro como em cobre, em zinco, em chumbo. E ela que dá uma carga metálica para o grão-pará ser depois retrabalhado nas grandes cheias zonas e no processo de alteração hidrotermal, né, que superimpôs e você lixivia metal das encaixantes e reconcentra isso nessas zonas aí de falha. É um modelo assim, completo, né, que vai da fertilização da rocha, dentro da questão das exalações, até a reconcentração hidrotermal em eventos posteriores. Então, tudo isso aí está junto. Eu acho que os zircões também contam essa mesma história. Camille, eu posso fazer uma última pergunta? Eu preciso sair, mas eu queria saber se você considera essa unidade como um potencial paleoaquífero, assim, por conta da porosidade, se ela seria uma unidade preferencial para percolação de fluidos bacinais, enfim, água subterrânea, na época que ela era uma unidade sedimentar. Enfim. Como é que você vê isso? Acho que sim. Basicamente, os conglomerados geralmente são bem permeáveis e, na verdade, acho que já temos uma resposta para essa pergunta, porque se o grupo Igarapé-Bahia é a mesma coisa, então no grupo Igarapé-Bahia já tem muitas descrições de circulações de fluidos que usarão essas rochas para se mover. Então, acho que sim, essa formação Serra Sul, o grupo Igarapé-Bahia, claramente é muito bom candidato para ser aquífero nesse tempo, sim. Muito obrigada. Eu fico olhando para essas fotos, né? Realmente é muito impressionante, né? A preservação de tantas estruturas, né? Sim. É muito lindo. Olhando essas fotos, eu já olhei esses testemunhos várias vezes. Carajás tem esse negócio que é impressionante, que você não tem metamorfismo regional lá, então essas estruturas ficam todas preservadas desde o Arqueano. Sim, O metamorfismo está relacionado ao sistema de falhamentos. Então, você vê estruturas que acabaram de ser formadas em uma bacia sedimentar, você vê diques de areia, você vê marca de carga, você vê sulfeto na forma de blags de sulfeto, que ele deforma o S0, então está tudo muito plástico, né? Para um sulfeto deformar o S0, e essa deformação do sulfeto no S0 é preservada até hoje, sem nenhuma tectônica. Então, assim, é uma coisa que isso é comum, né? Só em Carajás, em todas essas áreas aí de 2,7, no mundo inteiro você vê estruturas maravilhosas ainda preservadas. E como é que essas rochas ficam recebendo porrada nas suas margens, né? E você não consegue transformá-las, né? Nem com metamorfismo, nem com tectônica. Então assim,
É um milagre da geologia da natureza, né? Preservar essas coisas aí para a gente durante tanto tempo. Assim, eu concordo que a preservação dessas rochas de Carajás é incrível. É muito bom porque dá para... Eu iniciei a fazer sedimentologia com rochas do Permiano, do Triásico, e finalmente vou ir até o Arqueano com essas rochas. É a mesma coisa. A preservação é igual. Gente, eu posso fazer uma pergunta aqui? Estão me ouvindo, não? Sim, sim. Claro. Então, eu sou o Pedro aqui, Pedro da UNB e tal. Eu fiz um doutorado aí também em Carajás, né? E uma parte do meu doutorado, a gente estudou, você até comentou aí sobre o Supervalbara, né? Uma parte do meu doutorado foi com o pessoal da USP aí mesmo, trabalhando com paleomagnetismo, né? E a gente acabou trabalhando com a formação Paraupebas, né? Sim, como Paulo Antônio, eu imagino. Isso, foi com o Paul e com o professor Ricardo, né? Também daí, né? Aí a gente tá para sair um paper aí agora, a gente já até propôs, né? Que tem aquela figura sua sobre o Supervalbara, né? Já em 2.75, é mais um comentário, né? Já em 2.75 a gente poderia sim fazer parte daquele Supervalbara, né? O Carajás, né? Então ali naquele ponto que você toca, que é a formação aí, né? A Serra Sul, poderia estar junto com os outros cratos, né? Talvez desde essa parte do crato amazônico aí poderia estar junto desde 2.75, né? Sim. Essa configuração. Apesar que essa configuração é mais recente, né, do que a gente está trabalhando aí, principalmente a parte do Paraupebas, né? Ela é mais nova, essa configuração. Mas aí, a princípio, como a gente viu lá, né, a diferença de Carajás para essa configuração é que Carajás estaria numa parte mais de latitude, né, latitude baixa, né? E aí talvez isso possa até ter implicações aí na questão, né, sedimentar e tal, né, que possa diferenciar às vezes das outras formações, né? De que diferente do que tem nos outros cráton, né? Uma das coisas que chama a atenção da gente aqui que eu não consegui correlacionar de certa forma é porque o bife daqui é mais recente do que lá, né? Sim. Então, apesar das vulcânicas, né? Então, o bife daqui é mais velho, né? Desculpa, do que de lá, né? Sim. Apesar das vulcânicas, né, serem muito semelhantes aí, ter muito vulcanismo aí de 2,75, né? Já as formações ferríferas aqui de Carajás já é mais nova, né, ou mais velha do que de lá, né? Então eu acho que essa relação aí que você comentou até dessa sedimentação possa estar até ocorrer, né, de forma distinta às vezes do que ocorre lá, né? Possa ter a ver com essa posição equatorial, né? Que Carajás estaria diferente do que estaria os outros continentes, né? Pode ser assim, mas bom, isso é muito bom se você tem já uma ideia da posição do cratão amazônico, mesmo que seja um pouco mais velho, e isso é muito importante, sim. E isso, sim, agora temos que avaliar a sedimentação e ver se todas essas coisas juntas vão se dar bem. Essa acredito que sim. Não, isso aí, muito parabéns aí pelo trabalho. Eu já tinha lido ele antes aí, né? Temos colegas em comuns aí, então já tem né, trabalhos e colegas em comum, então a gente já conhece um pouco do trabalho aí do seu e do pessoal da USP mesmo. Parabéns aí, valeu. Muito obrigado. O último comentário aí sobre essa questão das mineralizações, eu acho que pode ter muito a ver com questão de plumas mantélicas e cometas tomantinas do manto da época, que é mais localizado e não em todo o supercontinente. E aí você consegue ter diferenciação no processo de fertilização e de metalogenia. Então, tem pedaços desse supercontinente muito mais rico do que os outros, né? E com teores mais anômalos em determinados metais. Carajás esteve nessa fase uma importantíssima atividade exalativa de fundo oceânico que mineraliza tudo, e o ferro é uma consequência disso. Então, a quantidade muito maior de formação ferrífera e com mais ferro na água do mar pode estar relacionando a uma característica muito localizada de um pedaço desse tal supercontinente, né? Diferenciando Carajás dos outros. Porque alguma coisa em Carajás foi diferente dos outros, porque não tem tanto metal
disponível como tem em Carajás. Mas aí tem centenas de quilômetros aí para a gente estudar essas coisas, né, pela frente. Sim. Sim, mas acho que uma coisa que pode explicar, pelo menos por parte, a riqueza em ferro, é que se, como é um rift, então é uma bacia que não é completamente aberta sobre o oceano. E lá embaixo, na verdade, mais ou menos no mesmo tempo, tinha essa formação Paraopebas, que na verdade correspondia a uma formação volcânica de uma espessura incrivelmente grande, então isso traz ferro. E então isso tem circulações de fluidos bem carregada em ferro, que chega num rift, e então a concentração em ferro nessa bacia vai ser, na água da bacia, vai ser muito importante. E isso pode explicar mais das características do ferro da formação de Carajás. E tem uma coisa interessante, vai ter um doutorado em um alvo chamado 57, que o alvo é um vente hidrotermal de fundo oceânico, que a gente achou com o número de EM. Sim. E lá é cheio de calcedônio, todo material de baixa temperatura da exalação, e ele é bem próximo ali do N5, né? Do N1, fica ali nas margens do N1. E aí vai ter um trabalho de doutoramento lá que vai estudar essa evolução hidrotermal desse sistema, e aí a gente pode comparar isso com o distal, que é os jaspelitos lá de Carajás, né? Então, pode fazer esse link aí entre as fontes primárias e a deposição dos jaspelitos laterais. E aí vai aumentando aí o conhecimento sobre Carajás e sobre o que ocorreu, né, na evolução geológica e metanogenética do Belt.